Cláudio Gomes de Lima, Irisvaldo Silva de Nascimento, Maria da Penha Luciano Soares, Edgley de Brito Santos, Sérgio dos Santos Silva, João Paulo de Souza Macedo, Nelma Carneiro Cavalcante e Gilberto Joventino Paulino. Faltou o vereador Jefferson de Aguiar Santos, que justificou sua ausência. Havendo o quórum regimental, a senhora presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão e convidou a todos para que ficassem de pé para ouvir o hino municipal de Areia. Em seguida, a vereadora Vanilda Honório da Silva fez a leitura de um texto bíblico, no Salmo 123. Quero pedir dispensa aqui do restante da ata. Senhores vereador, o primeiro secretário está pedindo a dispensa. A fala do vereador Cláudio e do vereador Sérgio. Quer que eu veja? Eu tenho até uma... Queria pedir permissão aos senhores vereadores para ler, porque o vereador disse que está com problema na garganta. Dona Nelma. Vereador Cláudio Gomes de Lima. Não, peraí. Desculpe. Em seguida, o vereador Cláudio Gomes de Lima. Em seguida, a presidente autorizou a ordem do dia. O primeiro secretário fez leitura e discussão e votação do requerimento 004/2023. Assunto solicita tipicidade areense. O vereador Cláudio Gomes de Lima fez uso da palavra e pediu que a vereadora Maria da Penha Luciano Soares, ou o primeiro secretário, fizesse a leitura da justificativa do requerimento, para que se ter conhecimento de que é a pessoa que receberá o título. A presidente autorizou a ordem dos escritos e concedeu a palavra ao vereador Cláudio Gomes de Lima. O vereador Cláudio Gomes de Lima fez uso da tribuna livre. Senhora presidente, demais colegas vereadores, assistência presente e internauta, boa noite. Mais uma vez a esta tribuna, porque durante a semana, final de semana, os fatos ocorreram e chegam ao nosso conhecimento. E é bom que a gente torne público a esta casa, a quem nos acompanha e à população. E me chega aos ouvidos as pessoas comentando que a farra na Prefeitura Municipal de Areia está grande. A farra dos contratos na Prefeitura do município de Areia está grande. E vem se aumentando ao ponto de pessoas comentarem que pode ser maior que o mesmo do que os efetivos. E aí agora eu começo a entender um pouco o porquê a gente, com as emendas, para que os contratos sejam realizados através de um processo seletivo.
Infelizmente, é barrado e é rejeitado. É voto vencido, é voto contrário, porque as indicações são muitas e relatos fortes. Há primeiro um questionário a ser perguntado e a ser respondido. Em que vereador você votou? Dependendo do vereador que foi votado, se tem o contrato assinado, caso contrário, aí se dá uma viagem, 2, 3, 4, 5, até matar no cansaço. Essa é que é a verdade. E aí chega relatos, mensagens inúmeras. E aí fica a pergunta que não quer calar. Por que o número de contratos tem aumentado dia após dia? E por indicações, é necessário que se analise esses fatos, essas questões, porque tem tanta gente capacitada precisando de uma oportunidade. Relatos que tem casas de pessoas aí com 3, 4, 5 empregos. A família toda empregada na prefeitura e outras não. 2, 3, 4, 5 viagens na secretaria ou no gabinete da prefeita. E se desiste, porque o cansaço foi vencido por meio do caminho. Enfim, mas vamos aprofundar depois. Nesse assunto, chamar a responsabilidade de quem tem responsabilidade para que a gente possa analisar essa questão. Não pode ultrapassar a porcentagem de contratos, pois corre o risco de impropriedade administrativa. Eu não, nenhum jurídico, e não sou pago para fazer assessoria, mas fico alerta. Relatos hoje recebidos da Escola Maria Emília Maracajá. Alunos moram próximo, nas redondezas que estão sem transporte, porque foram obrigados a optar ou se matricular na Emília Maracajá, ou não tem transporte para ir até a Escola Nelson Carneiro. E tem que optar. É exigência. Não é uma escolha de logística dos pais, pois os alunos do município, eles recebem recursos para ser mantida a escola, para ser mantida a merenda escolar, para ser mantido o transporte escolar. Isso é garantido em lei. E aí recebe algumas fotos da escola que já adianto que nosso mandato participativo irá fazer uma visita à escola Emília Maracajá, para ver se realmente se encontra na estrutura adequada que possa dar uma melhor qualidade de vida aos alunos daquela região. E o nosso mandato participativo irá chegar lá. Solicitei primeiro secretário que fosse lido o meu discurso na tribuna e pós o discurso da presidente desta casa, a senhora Vanilda Honório, que eu tenho muito respeito, para que a presidente pudesse fazer uma análise depois do seu discurso, que pudesse analisar, que pudesse refletir e colocar realmente as palavras que foram colocadas aqui nesta tribuna, de ódio e de rancor. Realmente seria uma oportunidade para o momento. Porque, para um bom entendedor, senhora presidente, poucas palavras bastam. E eu entendi que o seu discurso foi totalmente voltado para a pessoa do vereador Cláudio Gomes. Só faltou dizer meu nome. E aí, discurso de ódio eu não tenho. Cá com esse discurso de ódio, nem de rancor, nem de raiva, nem querer estar aonde a senhora está, de maneira como foi feito. Como foi tratado? Estou muito bem, obrigada. Entendi que os planos de Deus sobre as nossas vidas é melhor do que o nosso. Entendo que, para mim hoje, foi um livramento. E eu estou muito bem, obrigada. Mas não tenho nada contra a Vossa Excelência.
a lei mesmo, porque na última campanha eleitoral eu fui seu cabo eleitoral. E votei na senhora e lhe ajudei a ser vereadora desta casa. Não tenho nada contra. Eu tenho muito respeito e admiração. E respeito. Agora, quando venho a essa tribuna, eu separo a questão pessoal de cada vereador. Você não vai me ver aqui tratando de vida pessoal de nenhum vereador dos senhores aqui nesta casa. Mas, politicamente, eu estou aqui sim, para falar, para discutir, para tratar na hora que for preciso. Porque se a gente não quer ser abordado na crítica construtiva ou não, ser pressionado, cobrado, elogiado, não podemos entrar na vida pública. Porque quando entramos na vida pública, estamos expostos a situações. Agora, a vida pessoal de cada um interessa a cada um. Nunca vocês vão me ver passar aqui nessa tribuna falar da vida pessoal de ninguém. Irei sim cobrar do exercício, cobrar da presidência desta casa. Quando for preciso cobrar, irei cobrar. Irei também agradecer, irei também elogiar quando for necessário. Mas discurso de ódio não tenho, repito, de ódio e rancor, também não tenho. E não queria estar na cadeira que a senhora está. Porque não uso de maneira nenhuma argumento fajuntos ou de falatório, de falácias para denegrir imagem de A ou de B, e nem de me aproveitar. E sempre irei à rádio de 6 em 6 meses, eu estou na rádio, prestando conta do meu mandato participativo, das minhas ações e discutindo as ações de políticas públicas para o desenvolvimento do município. E debatendo os assuntos do dia a dia, irei sem problema. Mas se for por algum momento, lhe magoei, eu lhe feri, lhe peço perdão e desculpa, aqui em plena sessão. A gente tem alguma falta de entendimento que após a sessão nós acertamos e conversamos. E passamos a limpo para que a gente possa colocar um ponto final nesse assunto, nessa questão. E trazer para a tribuna assuntos pertinentes que interessam ao município, à Câmara e ao povo. São essas as minhas colocações com relação a este assunto. Eu protocolei também nesta casa, hoje, pela manhã, um ofício solicitando a cópia da Lei 888, de 23 de março de 2016, onde a lei regulamenta, exige e obriga que os carros, os veículos, sejam de poder do município de Areia em todos os hábitos, ou seja, locados através de licitação, eles sejam adesivados e identificados, se é da prefeitura, se é da Câmara, mas que os carros, os veículos, eles precisam ser identificados. Essa lei já pedi a Lei 888/2016, sancionada pelo prefeito Paulo Móveis, quando era prefeito, porque nós presenciamos veículos aí ainda sem adesivo, sem identificação de licitação. Seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal. Eu já tinha procurado desde o mandato do vereador Ivânio Cassimiro, que uma vez, na oportunidade, até me orientou. Vamos adesivar esse carro para que o carro tenha identificação e fique mais transparente, para o bom andamento dos trabalhos desta casa. Deste mandato do presidente. Eu, o presidente, acredito que não adesivou porque não deu tempo, mas é muito importante. Quero agradecer à Secretaria de Saúde, que em tempo hábito, em tempo recorde, respondeu um ofício que mandei, sexta-feira, encaminhando o requerimento que foi aprovado, solicitando um profissional de educação física para a Barra do Quartier. Já foi protocolado, vereador Nelma, e já chegou a resposta do ofício. Parabéns, secretária, pelo respeito e a responsabilidade de atender um ofício de um vereador, quando é protocolado. Porque eu fiz ofício aqui para algumas secretarias, exemplo da educação,
e de infraestrutura que vai completar aniversário de um mês e não é respondido. Infelizmente, lamentavelmente, não é respondido, é ignorado. Foi respondido o ofício, foi justificado, já mandei outro argumentando, e assim os poderes vão caminhando harmonicamente, mas de uma forma independente. Muito obrigado muito obrigado e que abençoe na próxima sessão ou continue. Porque a pauta é longa. Que Deus abençoe a todos. Só? A presidente concedeu a palavra ao vereador Sérgio dos Santos Silva. O vereador Sérgio dos Santos Silva fez uso da tribuna livre. Boa noite, senhores vereadores e senhora presidente. Mesa diretora, assistência presente e aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Na minha última fala, na última sessão, justifiquei a minha ausência. O motivo pelo qual faltou. Não tenho vergonha, não tenho motivo pelo qual me esconder da realidade. E agradeço a sociedade areense por ter prestigiado o carnaval do nosso município em paz, harmonia e respeito, como foi o carnaval deste ano, pois não ouvi falar que teve discussão dentro de qualquer bloco que se apresentou naquele evento, como também dentro do evento, pois, graças a Deus, não houve fato lamentável que venha ao entristecer. Mas aqui eu quero falar também de um senhor cidadão, inclusive ele está nos assistindo, e tem a audácia de sempre querer denigrir a imagem do vereador na rede social dele, como foi feito agora nesse último final de semana. O senhor Anderson Barro, não sei qual o motivo que ele tem de falar na minha pessoa em suas redes sociais. Uma pessoa que sempre tive respeito e tenho. Nunca falei mal deste cidadão, pois às vezes que encontrei, desde quando foi funcionário nesta casa, ou até mesmo na rua, sempre lhe cumprimentei de forma adequada, de forma educada, e eu acho que ele está com pouca anestesia quando ele citou que eu sempre falto às sessões, quando tem projetos ou algum motivo importante. Ele foi funcionário desta casa, repito, mais uma vez, ele sabe das vezes que estive aqui votando em projetos. Não sei qual o motivo deste rancor que ele tem da minha pessoa. Hoje, eu não tenho mágoa alguma de Anderson, até porque nunca tive discussão com ele. Fico um pouco entristecido com a atitude com que ele tomou nas redes sociais, mas acho que já está na hora de parar com essas coisas, porque desde o ano passado, senhora presidente e o jurídico desta casa, o senhor Anderson Barro vem provocando esta casa de forma que alguma coisa já deveria ter sido tomada. Vereador Dinha, quando o senhor foi presidente, e todos aqui sabem, quem acompanha a rede social dele, quando ele citou esta casa e chamou esta casa de quadrilha, de EMA. Isso não foi pouca coisa, não. Mas eu quero dizer também, senhora presidente, e o jurídico desta casa, doutor Nando, que não passou de tempo de se tomar uma atitude, não. Nós estamos no cargo público, na vida pública, e a gente não pode aceitar tudo que alguém queira dizer não. Ele se esquece que passou por esta casa, então ele fez parte dessa quadrilha. O vereador cunhado dele está aqui conosco, faz parte dessa quadrilha. Como ele citou, mas com pouco tempo, ele tirou da rede social, mas pino foi feito, print foi feito para
se bater, mas eu quero dizer a você, Anderson, que eu continuo com o respeito que sempre tive com a sua pessoa. E se você me desejar algum mal, eu só lhe desejo o bem, porque quem faz o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal. Eu acho que as coisas não devem ser feitas da forma que você faz, não. Né? Mas a rede social é sua e siga da forma que você quiser. Eu digo a você, você tem uma tamanha irresponsabilidade quando você trabalhou aqui nessa casa. E eu lhe vi, e eu vi você a frequentar lugares com o fartamento desta casa. Agora, eu vi com esses olhos que é a terra de comer. Não foi ninguém que falou, não. Agora, eu encontro você no meio da rua para lhe perguntar, olho a olho, qual foi o mal que ele fez? Que eu quero que você me explique. Se esconder atrás de uma rede social é muito fácil e querer denigrir a imagem das pessoas. Agora, olho no olho, não é todo homem que tem coragem de falar, não. Mas eu tenho coragem de falar, olhando nos seus olhos e lhe perguntar, qual o mal que eu lhe fiz para você estar agindo desta maneira? Era isso que eu tinha para falar, mas vamos dar seguimento no nosso trabalho. E tenha certeza, senhores, eu não gosto de estar me escondendo de matérias importantes e nem tampouco estou aqui para agradar você, nem meia dúzia, não. Estou aqui para trabalhar e agradar a maioria. Votando sim quando eu tiver de votar sim, não quando eu tiver de votar não. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Mais algum questionamento? Não haver nenhum questionamento, de acordo com o regimento. Requerimento número 006/2023, autora Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita muro em torno do grupo escolar de Gravatá. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja reformulado o apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria competente, muro em torno da área em que o grupo escolar de Gravatá está localizado. Justificativa. Vejo como uma forma de promoção de segurança a todos que frequentam a referida escola, principalmente aos alunos. Com isso, venho requerer ao Poder Executivo, juntamente com a secretaria responsável, que seja avaliada a possibilidade de construção de um muro ao redor do grupo escolar de Gravatá. Executando tal ação, estaremos proporcionando benefícios para o ambiente escolar, garantindo segurança e melhoria na vivência de alunos e professores. Requerimento número 002/2020, autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Maracajá. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido plenário, discutido e aprovado, que seja formulado o apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto com a secretaria competente, a reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Maracajá. Justificativa. Venho requerer ao Poder Executivo, juntamente com a secretaria responsável, que seja avaliada a possibilidade da restauração das partes da estrutura que estão mais prejudicadas, bem como a pintura completa da referida instituição de ensino. A mesma não recebe melhoria há algum tempo, firmando a necessidade de uma revitalização. Logo estaremos trazendo melhorias tanto no atendimento quanto na infraestrutura oferecida aos alunos e professores da referida escola.
Requerimento número 004/2023. Autor: Ivano Cassimiro dos Santos. Assunto: solicita calçamento da rua projetada, localizada em direção à Casa de Farinha, na primeira entrada à esquerda, no distrito de Mata Limpa. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado o apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria da Infraestrutura, calçamento para a rua projetada localizada em direção à Casa de Farinha, na primeira entrada à esquerda. Justificativa. Tendo em vista que todos os municípios merecem e possuem direito de residirem em ruas devidamente estruturadas, requer ao Poder Executivo que possa averiguar a possibilidade que a referida rua projetada seja contemplada com o calçamento. Os moradores constantemente reivindicam a execução deste calçamento, a fim de trazer melhorias na vivência e mobilidade de todos que moram e frequentam o local. Requerimento 002/2023, Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto: solicita que seja inserida na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Maracajá, localizada no nosso município, Areia PB, uma área para lazer com equipamentos destinados a este fim. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado o apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria competente, que seja inserida na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Maracajá, localizada no nosso município de Areia, uma área de lazer com equipamentos destinados a este fim. Justificativa. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Maracajá, além de necessitar de uma reforma, a mãe dos alunos da mencionada escola me procuraram, pedindo que fizesse a solicitação para que, quando realizada a reforma na escola, fosse incluída também uma área de lazer com equipamentos destinados a este fim, para que as crianças se sintam felizes e terem como referência a sua escola, extravasarem as suas energias no momento destinado ao recreio. Como representante do povo, faço esta solicitação em nome das pessoas que residem naquela comunidade. Espero que os nobres se irmanem nesta reivindicação através do voto, e a prefeita, doutora Silvia, se sensibilize executando. Ordem do dia. Requerimento número 005/2023. Autora: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita calçamento em trecho na Vila do Escritório, logo depois da Igreja Católica do Distrito de Santa Maria. Requerimento em discussão. Sem discussão. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 001/2023. Autora: Vanilda Honório da Silva. Assunto: solicita iluminação de LED no trecho que fica entre a Escola Estadual Carlota Barreira e o Centro de Ciências Agrárias, CCA UFPB. Requerimento em discussão. Senhores vereadores, esse requerimento é uma solicitação de
várias pessoas que moram naquele trecho entre a universidade e o Carlota Barreira. Tem lugar assim muito distante que não tem nem poste com lâmpada, e as que tem a maioria umas é queimada, outras é assim uma luz muito apagada, e ali fica muito difícil para aquelas pessoas que ficam caminhando assim 8 horas da noite, 7 horas da noite. Assim, eu peço o aval dos senhores vereadores para votar nesse requerimento e que a senhora gestora se sensibilize e dê uma melhor iluminação àquele lugar, né? Que é muito assim, muito pardo, muito escuro à noite. Em discussão, sem discussão. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistência que nos honra nesta noite, e os que estão através das redes sociais. Senhora presidente, eu me irmando com o seu requerimento, ele é de grande importância. Aquela passarela, ela precisa de um olhar, uma força de expressão do coração, para que seja feita todas as reformas que ela precisa, melhorias, inclusive essas lâmpadas de LED que Vossa Excelência entrou com o requerimento que tramita nesta casa. Senhora presidente, muitas vezes eu passo ali de carro e observo a coragem de muitas mulheres e até homens também, que caminham, que muitas vezes moram no mutirão e necessitam de vir à cidade, por estarem escuras, tem trechos, por conta daquelas árvores, né, de bananeiras, ficam escuros. E a gente sabe que hoje em dia a violência ela só quer um motivo, né? E escuridão é sinônimo de violência. Então, senhora presidente, essa iluminação que Vossa Excelência pede, ela vai oferecer às pessoas uma melhor qualidade de vida e até de economia também para a gestão, não é? Porque se torna bem mais claro, é uma iluminação bem atualizada e bem melhor das que se tem no momento. Sou totalmente a favor, senhora presidente, e esperamos aqui, o requerimento é de vossa autoria. Vossa Excelência teve essa visão, né, de solicitar. E todos nós, vereadores, com certeza, nós iremos nos irmanar, né, através do voto. Tem todo o meu apoio e é de suma importância, senhora presidente, esse requerimento. Em discussão. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, internautas aqui presentes, também quero me irmanar com este requerimento, é realmente de suma importância. Não sei se estou enganado, mas a passarela ela recebe uma iluminação de LED, mas, no entanto, como a presidente falou, tem alguns trechos que estão escuros e queimados e precisa da reposição. Eu não tenho a certeza, mas se não tiver a certeza, é bom mesmo que seja a iluminação de LED. Aquele trecho do mutirão ao Carlota, ele é muito frequentado, até mesmo pelos alunos que precisam chegar ao Carlota Barreira, tem a academia, tem o posto, então é uma via de muito acesso. Não só a iluminação daquela passarela, mas também a infraestrutura daquela passarela já está pedindo socorro. Eu não sei, a Secretaria de Infraestrutura tem um cronograma lá a ser atendido, e esse cronograma ele é longo, que muitas das vezes, quando se inicia no atendimento do primeiro pedido, até ir na sequência para voltar ao roteiro novamente, demora. Mas lugares essenciais como a passarela tem que ser rápido. O atendimento à reposição de lâmpada de LED, ela precisa ser muito rápida,
pois é uma via pública e de muito movimento, A passarela ela faz muito tempo que foi feita e não foi reformada. Eu acredito que teve vereador aqui que já pediu a recuperação da passarela Antônio Maris. Inclusive, em uma oportunidade que o governador esteve aqui na Cidade de Areia, salvo engano, lá na UBS do Mutirão, foi protocolado junto ao governo do Estado a recuperação dessa passarela, mas até agora não chega o recurso. Precisa da troca de LED, precisa da recuperação de uma passarela nova, urgente. São esses questionamentos, senhora presidente, que eu sempre me pergunto o que é essencial neste governo. O que é essencial, o que é urgência nesse governo. Porque muitas vezes o que é urgência, o que precisa ser reparado com urgência, cai no esquecimento. E o que não precisa, se inicia. Mas, enfim, me irmão, com o requerimento de Vossa Excelência, é realmente de muita importância. A lâmpada de LED, ela traz uma iluminação muito boa. Em discussão, sem discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, os demais vereadores, a assistência presente e a assistência que nos assiste através das redes sociais. Sou totalmente a favor do seu requerimento, vereadora Vanilda, de uma iluminação adequada para aquela passarela. Nós sabemos que, a partir das 4 horas da manhã, temos vários munícipes caminhando naquela localidade, e até esta hora também se encontra várias pessoas caminhando ali. E a vegetação lá, em alguns trechos, dificulta aquela iluminação. Então, tem que ser feito um trabalho de poda e, geralmente, os postes são colocados onde tem a estrutura, como é a passarela. E, se você prestar atenção, a iluminação dela fica totalmente para o asfalto e não para a passarela. Se a iluminação fosse a um lado contrário, eu acredito que a passarela seria mais bem iluminada. E isso a gente tira essa conclusão, você olhar em qualquer poste que tenha uma iluminação, ele vai focar para frente. E é por isso que a iluminação da passarela ali é um pouco danificada e me irmando totalmente com o seu requerimento, vereadora. Em discussão, sem discussão, quem for a favor fique sentado, quem for contra fique de pé. Requerimento aprovado por maioria dos presentes. Não, por unanimidade dos presentes. Requerimento número 003/2022. Autores. Tem autores, mas só tem... Tem aqui autores, mas só tem... Quem é? Autor. Erisvaldo Silva do Nascimento. Assunto. Comenda Horácio de Almeida ao senhor Edno Rodrigues dos Santos Silva. Requerimento em discussão. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, assistência presente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Edno Rodrigues dos Santos é conhecido no mundo da capoeira como professor yoga, que realmente tem desenvolvido um trabalho brilhante em nosso município. Não só hoje no município de Areia, mas também leva o nome de Areia para outros municípios já na microrregião do Cariri paraibano. Ao ponto de o seu trabalho ser tão reconhecido e levado e elevado o nome de Areia, que ele foi agraciado com o título de cidadão de Serra Branca. E agora, conhecendo todo esse trabalho, e a gente, claro, que já conhecia há um bom tempo, que eu peço
ao apoio dos colegas edis, para que a gente conceda a Edno, professor Ioga, uma comenda, Horácio de Almeida, que é a mais honrosa que o nosso município oferece a um cidadão que tem um trabalho social, que presta um trabalho social em nosso município. Agradeço de antemão a todos aqueles que concederem essa homenagem ao professor Ioga. Em discussão, sem discussão, quem for a favor fique sentado, quem for contra fique de pé. Requerimento é aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 004/2022. Autor Irisvaldo Silva do Nascimento. Assunto: comenda Horácio de Almeida ao senhor Pablo Fausto da Silva. Requerimento em discussão. Mais uma vez, boa noite. Só dando continuidade com essa comenda, né? Desta vez a Pablo. Pablo, ele, além de ter um trabalho à frente da capoeira já há vários anos aqui no município de Areia, que é conhecido inclusive como professor Pablo, ele é conselheiro tutelar. E justamente esse trabalho, junto à capoeira, fez com que ele fosse eleito, né, como conselheiro tutelar em nosso município. Então, são essas situações e essas características, já que a gente conhece do professor Pablo, como é conhecido também na capoeira, que hoje eu trago essa proposta para que os colegas vereadores e vereadoras analisem com carinho e que a gente possa conceder ao professor Pablo, ao conselheiro tutelar Pablo, essa comenda Horácio de Almeida. Requerimento em discussão. Boa noite, senhores vereadores. Eu quero me mandar com esse requerimento do vereador Irisvaldo ao professor Pablo, é quase meu vizinho. Eu conheço o trabalho do Pablo na capoeira. A gente conversa no dia a dia e a gente vê o desenvolvimento. É tanto que, recentemente, ele esteve a esta casa para representar o grupo de capoeira e prestar conta dos serviços que lá é desenvolvido, como também o seu trabalho no Conselho Tutelar, se desenvolve com muita responsabilidade, e aí eu me irmano com esse requerimento. Faz jus à homenagem, na oportunidade, monta grupos na roda de capoeira, todos os anos promove o evento, e aquela roda lá de capoeira, a gente vê jovens, crianças, adolescentes envolvidos, no momento em que essas pessoas, essas crianças poderiam estar em outras ocupações, agraciada na oportunidade de estar lá na roda de capoeira, e isso é muito importante, isso é interessante. Eu me irmano com esse requerimento. Falo do Pablo porque é meu vizinho, repito, e a gente conhece recentemente o dia a dia do seu trabalho. Então, me irmano, parabéns pelo vereador, merecida honra. Requerimento em discussão. Sem discussão, quem for a favor fique sentado, quem for contra fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 004/2023. Autor Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita a construção de lombadas para a Rua do Limoeiro e Rua Manuel Francisco Corrêa. Requerimento em discussão. Eu queria discutir esse requerimento, mas antes eu queria até perguntar ao vereador Jefferson, eu estava na dúvida se a gente tinha entrado com requerimento e protocolando uma abaixo-assinada pedindo essas lombadas para a Rua Limoeiro. Se já fez isso, eu retiro, e se o vereador concordar, a gente permite também, é só reforçando. Mas eu acredito que sim, né? Não, ou da não, Rua né? Limoeiro foi os corrimão e a limpeza então, daquelas galerias. Então, tudo bem. Eu agradeço o vereador pela lembrança. Então, eu quero reforçar o pedido à Secretaria de Infraestrutura, que esse pedido não é meu, esse pedido são dos moradores que estão lá na Rua do Limoeiro e na Rua Manuel Francisco Corrêa, que vêm, sim, enfrentando as dificuldades
com veículos em alta velocidade e me relataram a necessidade das lombadas. Pegar o gancho e a carona da Secretaria de Infraestrutura, já que estão sendo feitas lombadas, passagem elevadas em alguns trechos e recuperando outras lombadas para a segurança das ruas, das vias públicas em cada setor do nosso município. Então, é mais um pedido da população. Não foi eu que passei lá e vi a necessidade, foi as pessoas que, quando passava, me parava e solicitava esse pedido. E já disse, nosso mandato participativo está aqui para isso. Esta caneta não é minha, ela vai ser sempre do povo e nós vamos usar sempre que for preciso. Então, peço a compreensão e o apoio dos colegas vereadores para que possamos aprovar esse requerimento e, ele sendo aprovado, vou mandar um ofício em anexo ao requerimento diretamente para a secretaria e assim o farei com todos os meus requerimentos para que o secretário tome conhecimento do requerimento que está sendo aprovado, porque os requerimentos que foram aprovados por esta casa, seja ele de vereadores ligados ao governo ou não tem tido resultado dentro da sua maioria. A porcentagem é muito mínima. Então, a gente manda o ofício anexando para que os vereadores, o secretário responda se vai atender ou não. Muito obrigado. Em discussão. Senhora presidente e colegas vereadores, eu me irmano com o requerimento do vereador Cláudio. Ele é de suma importância. Quando acontece qualquer festa no calçadão, que eles têm que interditar aquela via, então as pessoas, ali fica terrível, intransitável. Teve uma oportunidade que nós víamos, eu e a Assis, e a gente passou um bom tempo e com muito cuidado, vendo a hora um acidente, senhora presidente, porque as pessoas, muitas pessoas de moto, de carro, quando querem trafegar, a todo vapor, não lembram que outras pessoas também têm o direito de ir e vir. E aí, tem outro problema na nossa cidade. Quando se vai construir as casas, todo mundo tem o direito de lutar pela sua moradia, mas não tem uma fiscalização da prefeitura também. Às vezes, os moradores constroem suas residências quase no meio-fio. E aí, você fica sem uma rua estreita com as casas, você vê a hora um carro entrar numa casa. E ali é um verdadeiro caos, senhora presidente, quando tem alguma festividade que é preciso interditar a rua, que as pessoas têm que descer naquele percurso da Rua do Bode para sair. Na Rua Manuel Francisco Correia, colegas vereador Cláudio, aquela Rua Manuel Francisco Correia, aquelas ruas ali, uma boa parte, umas 3 ruas ali, fui eu que pedi denominação através dessa casa. Inclusive, Manuel Francisco Correia. Para quem não conhece, seu Manuel Torneiro, não é porque foi meu sogro, um grande areense, que tinha uma oficina aqui em Areia, que empregava várias pessoas, né? E ali eu tive, no dia do velório de seu Manuel, um irmão dele me dizia: Nelma, me faça um pedido, procure uma rua, não importa se é simples, se mora pessoas simples ou qualquer pessoa que more nessas ruas. Mas dê o nome de Manuel. Manuel trabalhou uma vida inteira aqui em Areia, né, e oferecendo emprego às pessoas. Vereador Cláudio, eu me irmano com o seu requerimento, é de suma importância. A infraestrutura tem que ter um olhar voltado para essa situação dessa rua,
não é? Atendendo esta solicitação e outras coisas mais que aquela rua precisa. A areia tem crescido muito, muita gente até não tem conhecimento. É só você ir descer aqui na Rua do Bode que você tem conhecimento, não é, vereador Sérgio? O quanto a areia tem crescido. Não é? E a gente sabe que as ruas são estreitas, quando tem qualquer festa, calçadão, nessa rua principal, é um transtorno para as pessoas, para o trânsito de areia. Então, vereador Cláudio, eu me irmando com esse requerimento. Em discussão. Sem discussão. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Ordem dos inscritos. Com a palavra, o senhor vereador Erisvaldo Nascimento. Senhora presidente, demais colegas vereadores que compõem a mesa, vereadores, vereadoras, assistência presente, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Já de antemão, eu quero agradecer a presidente Vanilda Honório por ter explicado a minha saída terça-feira, mas meu pai sofreu um pequeno acidente doméstico e ligaram para mim e eu fui saber, inclusive fui levá-lo ao hospital e quero aqui agradecer aos profissionais que atenderam a ele com muita atenção, né, o respeito que tiveram, né, para com o meu pai com 85 anos. Graças a Deus foi leve, está bem, mas precisou ainda alguns pontos. E desde a atendente, que me perdoe o nome, mas ela é filha de João André, com a senhora Lineusa, atendeu Clariana. Obrigado, vereadora Nelma, muito bem. A pessoa da recepção, a TT, e ao médico, doutor Genesi, que trata como se fosse uma criança. Ele é muito atencioso. Então, agradeço a todos que naquela noite, naquela oportunidade, estavam no hospital e atenderam tão profissional e com muita humanidade, humanização ao meu pai. Obrigado. Outro assunto que, percorrendo as cidades, as ruas da cidade de Areia, desde, acho que segunda-feira, as pessoas nos param, enviam mensagens pelo WhatsApp, com relação à quantidade de pessoas que estão sendo contratadas e estão entrando na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Areia. E eu digo, eu digo com muita tranquilidade, que coisa boa. Queria eu que entrasse mais gente, muito mais mesmo. Em dezembro de 2022, a Prefeitura de Areia ela tinha 614 servidores. Isso entre efetivos, eletivos, comissionados, contratados por excepcional interesse público. 614. Dezembro de 2022, vereador Cláudio. Janeiro e fevereiro, pelo que a gente tem ouvido falar, entraram muitas pessoas. Assim como negaram a tantas outras, dizendo que não havia vaga. Mas hoje diz a um que não tem vaga, amanhã entram 20. Então é por cara. Mas eu digo mais, sou a favor que contratem mais. Não só na Secretaria de Educação, não. Em todas as secretarias.
Eu sou a favor que contrate porque as pessoas estão precisando trabalhar. Estão precisando ganhar o seu sustento. Então, eu espero que esses contratos continuem, que essas contratações, melhor dizendo, continuem, que eu já não trouxe aqui os números de janeiro e fevereiro, porque ainda não foram postados no Sagres. Mas vou trazer, sem problema nenhum. Para a gente mostrar o percentual de cada um. Do efetivo, do contratado, do comissionado. O eletivo não vai mudar porque são os conselheiros tutelares. E bom que também aumentassem o número de conselheiros tutelares, porque é um serviço árduo, é um serviço muito difícil. Podem ter certeza, ser conselheiro tutelar não é fácil. Daí, hoje, a gente ter apresentado o nome do professor Pablo para que ele receba uma comenda, quem sabe até representando os demais conselheiros tutelares. Pelo seu trabalho, brilhante trabalho também. Um outro assunto, que, claro, esse assunto ainda vai perdurar por muito e muito tempo, e tenho certeza que um dia a resposta será positiva para todos nós, na qualidade de representantes do povo que somos, é sobre as emendas impositivas. Dizer que tivemos aqui uma pergunta do amigo, do colega vereador Jefferson Aguiar, o vereador Gé, como é carinhosamente conhecido, importantíssima, que numa felicidade muito grande perguntou e qual seria o valor quais seriam os valores dessas emendas impositivas. Olhando também, claro que a gente ainda precisa tirar muitas dúvidas sobre o que realmente e como funcionam as emendas impositivas, claro que a gente precisa muito. Por isso que eu entrei com requerimento que foi aprovado, agradeço a todos os colegas vereadores, foi aprovado nesta casa, para que se contratasse uma consultoria para mostrar a gente como realmente funciona. Mas a pergunta foi sobre o valor. Veja bem, poderá ser questionado, corrigido, talvez, quem sabe, mas no semanário, a resposta foi dada pela própria prefeitura. No semanário oficial do município, no dia 2 de fevereiro, numa edição extra, foi publicado um relatório resumido do orçamento, da situação financeira do município de Areia do ano de 2022. Assim como é feito todo ano. Em 2022 foi 2021 e assim para trás sucessivamente. E agora em fevereiro foi publicado a receita corrente líquida, que é o que se baseia as emendas impositivas. Se baseiam na receita corrente líquida. E o valor, me perdoe algum equívoco, um erro, porque quando a gente vai se aproximando, Alícia, doutora Alícia, quando a gente vai se aproximando dos 80 anos, a memória ela vai começando a falhar e possa ser que eu erre, mas depois a gente corrige em uma outra oportunidade. Está lá publicado R$ 78.916.515,80 ou 50 centavos, me perdoe os centavos, mas a gente não vai discutir por centavos. Mas a gente arredonda, então, esses 70 e quase 79 milhões, logo para 79 milhões. Vamos arredondar, só para facilitar o cálculo. 1%, dependendo das emendas que forem aprovadas, ou de bancada ou individual, mas digamos que 1% seria o destinado para as emendas, baseada no orçamento líquido, na receita corrente líquida. Vamos arredondar para 79 milhões, que 1% seria R$ 790 mil. Um valor menor do que foi devolvido agora, em 2022, que foram devolvidos R$ 827 mil. E o valor que seria destinado para a Câmara de Vereadores seria menor. Imagine, veja bem, vereador Gé, como isso não faz falta.
Pelo contrário, iria contribuir e ajudar a população, em primeiro lugar, e a própria gestão, que teria autorização para gastar e não precisaria enviar para cá, como envia todo ano, uma solicitação de autorização para utilizar dinheiro na saúde. Como a gente viu aqui, a gente aprovou, inclusive, uma lei autorizando a transferência de recursos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde. Fizemos isso. E desses 790 mil reais, a metade, 50%, já seria destinado para a saúde. Já não precisaria daquela lei para transferência, porque a Câmara já estava autorizando o vereador Cláudio. Veja que coisa, mas aguardemos, que eu tenho certeza que essa Câmara vai contratar uma consultoria para trazer maiores esclarecimentos, porque capacidade nós temos. Por mais vereador João Paulo, por mais vereador Gil Betinho, por mais que digam que esta Câmara não tem a capacidade, ela tem. Tanto tem que ela consegue autorizar os destinos do município de Areia, porque sem a Câmara, a Prefeitura não funciona. Mas sem a Prefeitura, a Câmara funciona. E mesmo assim a gente não diz que a Prefeitura é incapaz, pelo contrário, ela tem a sua competência e capacidade. Então que a gente analise essa contratação, porque nós vamos trazer de volta essa discussão em forma de proposta para reavaliar as emendas impositivas. Um outro assunto que eu trago hoje, vereadora Nelma Carneiro, vereador João Paulo, vereadora Nelma, que inclusive acredito que seja nativa do Distrito de Cipílio, nasceu no Distrito de Cipílio. Eu, inclusive, tenho a honra, o prazer de ter participado da turma de professores fundadores da escola que recebe o nome do saudoso ex-vereador Nelson Carneiro, seu pai. A condição da água do Distrito de Cipílio está lamentável. Irei fazer um ofício para a CAGEPA solicitando, inclusive, a resposta do funcionário, que, se for verdade, ponta de rua é para receber água assim mesmo. É um absurdo. Mas já tocou a sineta e é porque tem ordem, e ordem tem que ser cumprida, porque senão vira bagunça. Senão já vai chegar todo mundo aqui esculhambando até a Câmara. E para evitar isso, deixo aqui o meu abraço e fiquem todos com Deus. Com a palavra o senhor vereador Cláudio Gomes de Lima. Senhora presidente, colegas vereadores, minha vinda à tribuna nesta noite é para tratar, mais uma vez, lamentavelmente, de assuntos que já deveriam ter sido resolvidos. O ofício 010/2023 que li aqui nesta tribuna, excelentíssima senhora presidente, ao mesmo tempo em que cumprimento, parabenizo o desejo e muito sucesso em frente ao destino desta Câmara. Solicito à Casa de Manuel da Silva que declare nota de repúdio ao senhor Elcio da Cunha Lima Filho, ex-prefeito, que agrediu verbalmente e tentou fisicamente, nesta tribuna livre, o vereador Cláudio Gomes. Esse ofício foi protocolado no dia 2 de fevereiro de 2023, nesta casa. E o ofício resposta que eu recebi desta casa, da presidência hoje, foi o seguinte. Ofício 035, a sua excelência, o senhor vereador Cláudio Gomes de Lima. Assunto, resposta ao ofício 010 que acabei de ler. Muito digo, vereador, venho através deste, em resposta ao ofício acima nomeado, evidenciar que no dia 30 de dezembro de 2022 ocorreu
uma reunião interna, entre aspas. Conforme o convite em anexo, está aqui o convite em anexo, assim como nos anos anteriores que trataram da devolução do saldo remanescente ao vigente da questão e não uma sessão solene como foi citado no ofício. Solicito a Vossa Senhoria para melhor análise da sua pretensão que nos seja informado o título complementar do ofício seguinte. Número 1. Quais foram as agressões morais e físicas que motivam o ofício no qual Vossa Senhoria se julgue ser vítima? Se julgue ser vítima. Descreva. 2. Se no dia do fato houve de sua parte alguma agressão moral e física em face do doutor Elcio da Cunha Lima, filho. Descreva. 3. Se os fatos narrados foram de cunho pessoal ou institucional, descreva. 4. Quais os artigos do regimento interno e da lei orgânica foram feridos no caso sob análise? Descreva. Neste viés, aguardamos as informações complementares para análise do ofício cometido. Eu confesso que fiquei sem entender. Mas eu gostaria de pedir ao seu Vantos que colocasse um vídeo aí, para a gente refletir um pouco e trazer a memória dos fatos do ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022, com a permissão, dentro do meu horário aqui da fala da tribuna. Por gentileza, que passasse o vídeo aí para a gente trazer à memória os fatos. E gostaria que o cameraman focasse a câmera lá na TV, para que os internautas pudessem relembrar ou acompanhar mais uma vez e trazer à memória os fatos, para que eu não precise descrever. Para ligar o microfone aí da mesa, todos da mesa, liga todos os microfones da mesa, que eu vou desligar eles. Eu não sei se a prefeita perdeu a oportunidade, mas ainda há tempo, mas de também passar por aqui e dizer onde foi gasto os R$488 mil, que no ano passado esta casa também devolveu os cofres da prefeitura. Onde foi investido? Qual foi a obra que foi feita? Qual foi a obra que foi feita? R$488 mil que foi devolvido. Pode reiniciar o vídeo, por favor? Me respeite. Já com o volume alto agora, para que os internautas possam ouvir. Eu não sei se a prefeita perdeu a oportunidade, mas ainda há tempo, mas de também passar por aqui e dizer onde foi gasto os R$488 mil, que no ano passado esta casa também devolveu os cofres da prefeitura. Onde foi investido? Qual foi a obra que foi feita? Qual foi a obra que foi feita? R$488 mil que foi devolvido. Me respeite, rapaz. Sendo devolvido hoje. Muito obrigado, cameraman. Acho que quanto a fatos, não há argumento. O que é que eu preciso mais, senhora presidente, descrever? Eu não quero acreditar que esse ofício foi redigido pela senhora, não. Eu não quero acreditar que foi a senhora que redigiu esse ofício, mas quero acreditar, talvez, não sei se foi a assessoria jurídica desta casa, ou não sei se a assessoria jurídica estava presente no dia. Eu acredito que sim. A assessoria jurídica estava presente também no dia. Vossa Excelência presidente estava, a vereadora Penha, o vereador Sérgio. Estávamos todos presentes no dia.
perguntar se é de cunho pessoal? Nós estamos tratando de uma instituição, de um CNPJ, vereador Cláudio Gomes de Lima. Um vereador desta casa que foi agredido verbalmente e fisicamente na tribuna. Perguntar se no regimento interno, na lei orgânica, o senhor assessor jurídico desta casa precisa estudar o regimento interno e a lei orgânica do município. Precisa estudar. Mas eu vou ler. Artigo 98, inciso 2 e 3. Quando diz que os visitantes em plenária só poderá assistir ou agradecer uma saudação recebida quando é convidado. Infelizmente, o ex-prefeito, o doutor Elcio da Cunha Lima, o senhor doutor da mentira, o usurpador do cargo, estava sentado naquela cadeira ali, convidado pelo ex-presidente desta casa para estar ali, e ele não estava recebendo homenagem nenhuma. Eu, em pleno exercício, perguntei onde foi investido os 488 mil que foi devolvido aos cofres da prefeitura. E o cidadão ex-prefeito partiu para me agredir. Artigo 15 da lei orgânica. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circuncriação do município. Artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Conforme dispõe o artigo 29, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferido no exercício do mandato e na circunscrição do município. O que é que eu preciso descrever mais? O ex-presidente Ivan Cassimiro não teve a coragem de dar voz de prisão ao cidadão naquela oportunidade, que era para ter dado. Não teve a coragem de trazer uma nota de repúdio aqui, não. Os vereadores que estavam presentes, nenhum comentou nada ou passou por essa tribuna para comentar nada. Colegas vereadores, naquele dia foi eu. Amanhã pode ser qualquer um dos senhores. Qualquer um dos senhores. Aí a presidente, orientada pela assessoria jurídica da casa, acredito que sim, me perguntar, me trazer um ofício de resposta, trazendo um questionário, se eu fui vítima ou não, se eu tinha interesse pessoal, político. Por favor, diante dessa situação, nós estamos mal assessorados. Lamentavelmente, esse ofício é resposta. Eu vou mandar outro ofício, pedindo mais uma vez e citando. Agora, senhora presidente, eu quero crer que a senhora tenha a coragem de declarar uma nota de repúdio a esse cidadão. Se não tiver essa coragem, coloque em plenária para que a casa possa decidir. Já vou encerrar minha fala, porque já foi tocado. E na próxima sessão, eu também irei tratar com relação ao assunto do vereador Sérgio, que citou o meu nome na tribuna, com relação ao ex-assessor de imprensa desta casa, Anderson Barros, que o vereador pediu providências com relação à pessoa do Anderson, à assessoria jurídica desta casa. Eu gostaria que o vereador também se irmanasse comigo e pedisse também providência ao ato que aconteceu no dia 30 de dezembro e que o senhor estava presente. Se irmane com o vereador desta casa, porque amanhã eu posso me irmanar com o senhor. Mas eu irei encerrar minha fala e na próxima sessão eu irei tratar deste assunto.
Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Sérgio. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, mesa diretora, os demais vereadores, funcionários desta casa, assistência presente e os internautas que nos prestigiam nesse momento. O uso da tribuna nesta noite é pedir à Secretaria de Agricultura que veja com bons olhos a estrada que liga ali o engenho Santo Antônio, mais conhecido como engenho Mandaú. Aquela região hoje é muito habitada, uma região produtiva, tanto a produção de rapadura, da cachaça, produção de banana, né? As pessoas que têm sua criação de gado e ali escoa a produção de leite. Se qualquer um vereador que queira fazer a visita daquela localidade, vão ver que a estrada de lá está intransitável. E aí, esses últimos dias, eu enviei um ofício solicitando a melhoria daquela estrada, como também colocar uma camada de pissarra, porque do jeito que está lá, se tivermos mais umas 2 fortes chuvas que tivemos semana passada, graças a Deus a gente tem que agradecer pela chuva que o Senhor nos dá. Quem tem um carro pequeno não vai ter condições de transitar ali. E esse é o meu pedido. Espero que o senhor secretário reveja com bons olhos e atenda não o meu pedido, mas sim dos moradores que ali residem, né? Como também solicitei a melhoria da estrada aqui que liga ao Vale das Águas, um local que é bastante visitado pelos moradores ali da João Machado, Rua São João, Rua São José. Várias pessoas pegam água de cacimba naquela localidade e aquela estrada está bastante intransitável, né? Porque o proprietário de lá, o amigo Joelso, vizinho, ele tem seu caminhão próprio e trabalha o ganha-pão dele. E se Joelso não tem estrada para guardar seu caminhão em casa, acaba deixando na frente da casa de alguém até chegar ao ponto de alguém pedir que ele retire, e aí ele vai deixar esse caminhão dele aonde? Se ele não pode deixar aqui no centro da cidade, também não vai poder deixar dentro de sua propriedade, né? E aqui também a gente não pode só cobrar, nem reivindicar, a gente também tem que agradecer. Eu solicitei material esportivo através da Secretaria de Esporte e, graças a Deus, a gestão disponibilizou vários materiais esportivos para as equipes, né, que usam do esporte, várias escolinhas recebendo material lá, e eu fiquei feliz e satisfeito, porque a vereadora Nelma é a mais velha em torno de mandato aqui, e a senhora sabe, vereadora, como os demais vereadores. Uma parte, vereador, se Sim. possível. É só sobre o assunto da distribuição do material esportivo. Veja a importância de uma Câmara. Nós autorizamos, nós votamos esta lei, né? Se a Câmara Municipal de Areia aqui tivesse se recusado, como em outras situações, não nessa legislatura, mas em outra, a Câmara se recusou até uma vez a compra de um caminhão, caminhão compactador, foi assim, uma vez, foi reprovado. Você veja a importância da Câmara. Hoje, esse agradecimento, com todo o respeito, ela é
para todos nós que trabalhamos, que fomos atrás, que mandamos ofício, que aprovamos requerimento e que aprovamos a lei. Hoje a prefeitura pode fazer essa distribuição, porque a Câmara não se omitiu. Ela teve a responsabilidade de permitir. Obrigado, vereador. Muito bem, vereador. E eu iria falar também sobre, com certeza, os votos dos pares e colegas amigos vereadores. Mas, como eu estava falando, nós, vereadores, e outros vereadores que passaram nessa casa, quantas vezes várias pessoas chegou até nós pedindo uma bola, né? E, para a alegria e nossa satisfação de estar ali, junto com a gestão, né, vendo várias equipes aqui dentro do nosso município recebendo o padrão, rede, 2 bolas, apito, e isso é muito importante. E mais importante ainda foi a contribuição desta casa, como o senhor bem disse, né? Então, por hoje, essa foi a minha fala. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Senhores vereadores, eu queria avisar que a sessão especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, será dia 16. Se alguém ainda tiver de mandar a história de suas 2 mulheres para ser homenageada, traga até amanhã, porque a gente vai organizar e precisa... Depois não tem como, né? Porque a gente vai organizar a quantidade de mulheres que foi entregue os nomes. É no dia 8, mas a gente vai organizar para o dia 16. Nada mais havendo a tratar, declaro em nome de Deus encerrada essa sessão. Que Deus os acompanhe. Boa noite a todos. E terça-feira estamos todos novamente nesta casa. Boa noite.